Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tranquila aí, né? Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Então vamos lá. Tá a Amanda e a Natália aqui. Obrigada pela participação, viu, Amanda? Obrigada, Natália. Meninas, então tudo certo com a avaliação? O que que vocês acharam? Eu não cheguei a ver a nota de todas, né? Porque a gente sempre olha as notas mais baixas, né? Mas eu não vi a nota de vocês, nem da Amanda, nem da Natália, mas eu espero que tenha sido boa. Espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? Depois dá um feedback para mim, por gentileza, o que vocês acharam da avaliação, se foi tranquila, tá? É, Vamos aproveitar aqui e vamos organizar a nossa vida aqui, tá? Então, hoje é o dia que a gente está aqui, é o dia 28, certo, meninas? Vocês concordam comigo? Hoje é dia 28/7. A gente tem aula hoje, 28/7, 4/8 e 11/8, e dia 18/8 já vai ser liberada a avaliação, tá? Então, a gente tem aí 3 aulinhas, certo? Então, assim, a nossa próxima avaliação, a gente vai falar somente de posicionamento, tá? Por isso que é importante vocês assistirem a aula de posicionamento, fazerem exercício, porque a gente teve uma aula que falou um pouco da história de uma mamografia, classificação das mamas, né? E depois a gente vai ter aula de falar sobre posicionamento, bastante coisa sobre posicionamento, e depois a gente vai ter aula que vai cair BIRADS e tal, e vai ser o final do curso, tá? Então, hoje, contando hoje, e mais 2 aulas, a próxima já é a nossa avaliação, bom? Então, aqui, dia 28/7, hoje, a gente vai fazer um exercício aqui, vai falar de alguns posicionamentos, e no final a gente vai fazer exercícios. 4/8, a gente vai falar de posicionamento tangencial e lateromedial, a gente vai fazer exercício também. E dia 11/8, a gente vai falar de mama masculina. E daí, dia 18/8, já vai ser liberada a avaliação. Dia 18/8, a gente faz exercício na sexta-feira. E sábado, dia 19/8, né? Vai ser aquele mesmo esquema da avaliação no sábado, vai ficar 12 horas na plataforma para vocês fazerem a avaliação. Bom? Então vamos lá. Alguma dúvida, meninas? Vocês estão? Alguma dúvida na plataforma? Alguma dúvida na nota de vocês? Alguma dúvida ficou da avaliação? De algum conteúdo que vocês assistiram? Vocês estão tudo tranquilo? Estão conseguindo acessar a plataforma? Estão fazendo os exercícios? Está tudo bem? Me fale um pouquinho de vocês, como é que tá? Tá tranquilo? Se alguém quiser falar, pode falar, tá bom? Pode abrir o áudio aí. Tudo bem, Amanda? Então tá bom. Obrigada, viu? Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar rapidamente sobre esses 3 posicionamentos: equilange, clivagem e axilar, né? Se eu perguntar para vocês agora, se vocês quiserem abrir o áudio, pessoal, para responder, pode responder, não tem problema, tá? Acho que é até mais fácil para comunicação. Se eu perguntar para vocês hoje, quais são as incidências básicas para fazer mamografia? Quais são as incidências básicas? Vocês sabem me responder? Alguém sabe me responder? Quais são as incidências básicas para fazer mamografia? Isso é pergunta fácil de qualquer processo seletivo que vocês forem participar. Isso. Então, ao todo, são 4 incidências, né? Crânio caudal direita, da mama direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda. São 4 incidências. Eu já falei isso para vocês, eu vou repetir novamente. Ai, professora, a paciente ela só fez crânio caudal, ela não quis fazer a médio lateral oblíqua. O que que vocês acham que vai acontecer? Você acha que o médico vai laudar esse exame? Não vai. O exame ele vai estar incompleto, tá? Certo? Meninas, vocês estão me ouvindo? Natália, Nayara, Amanda? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, né? Então tá bom. Então, assim, são essas 4 incidências básicas, né, que a gente faz. O técnico de radiologia que vai trabalhar com mamografia, no mínimo isso ele tem que saber, que a paciente tem que fazer. Se ela não conseguir concluir por algum motivo, o exame está incompleto. É muito difícil alguma paciente não conseguir concluir.
Mas, por algum motivo eventual, adianta você ir lá e falar para o médico laudar essas 3 imagens? Ai, doutor, ela fez as duas crânio-caudal e a média lateral oblíqua direita e não fez a esquerda. Ele precisa da esquerda, pessoal. Precisa dessas duas posições. Por quê? Porque ele vai avaliar a mama em posição crânio-caudal, que o aparelho está em 0 grau, e vai avaliar a mama em perfil, né? Em médio lateral oblíquo, não é perfil, médio lateral oblíquo, obliquada, de 45 a 70 graus, de 35 a 70 graus que vai. Então, assim, ele precisa desses dois posicionamentos, no mínimo, para ele poder fazer um laudo de mamografia. Depois disso, pessoal, existem outros posicionamentos que a gente estuda, que são os posicionamentos que a gente fala que são incidências complementares. O que são as incidências complementares? Ela complementa as 4 incidências básicas que são feitas na mamografia. Então, toda vez que eu vou fazer mamografia, eu faço 4 incidências e depois eu faço as incidências complementares, equilunde, clivagem, axilar e as demais que a gente vai ver durante as aulas aí. Tudo bem enquanto isso? Então, vamos dar continuidade. Hoje, exatamente, a gente vai falar de incidências complementares. Então, se eu perguntar para vocês quais são as incidências básicas? Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Quais são as incidências complementares? Pode ser quilande, clivagem, axilar, magnificação, compressão focal. Deixa eu ver o que mais, que são as mais utilizadas. Mama rolada. As incidências é quilande. Deixa eu ver o que mais. E variedades que a gente vai ver aí durante o curso, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente relembrar um pouquinho aí, a gente vai falar já direto da manobra de Equilande. O que é a manobra de Equilande? Por que usa esse nome? Manobra é aquilo que a gente faz, né? Tipo assim, como eu posso dizer? Algo que a gente faz para a gente conseguir, tipo assim, suprir a necessidade de algo. Por exemplo, o que é uma manobra, né? No caso da mamografia, eu não consigo fazer as incidências básicas somente quando a paciente tem prótese. Por quê? Porque a prótese, ela dificulta a visualização dos tecidos adjacentes, né? Ou você vê a prótese, ou você vê o tecido da mama. Então, quando eu faço uma prótese, por exemplo, uma paciente que tem prótese, né? Eu acabei de chamar a paciente, fiz o questionário, a anamnese dela, e eu vi que ela tem prótese, ali na hora o exame vai mudar completamente. Não vai ser somente as incidências de rotina que eu vou fazer. Eu vou fazer as 4 incidências de rotina e mais as manobras. Quais são as manobras? É o mesmo posicionamento. Crânio caudal direita, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, né? Crânio caudal direita e esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, mas sem a prótese. E a gente vai fazer essa manobra. A manobra de Kielland, ela consiste em puxar o tecido da mama, empurrando a prótese para trás. Então, eu faço 4 incidências, crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda, com a mama da paciente normal, para estudar a prótese. Depois, mais 4 incidências, empurrando a prótese para trás, puxando somente o tecido da mama, para mim fazer a manobra de Equilande. Daí eu comprimo só o tecido da mama, sem a prótese, na posição crânio-caudal direita, crânio-caudal esquerda, médio lateral oblíquo direito e médio lateral oblíquo esquerda. Então, vai ser 8 imagens, tá? 4 estudando somente a prótese, e mais 4 sem a prótese, somente com o tecido mamário. Deu para entender isso, pessoal? Na parte de prótese? Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Se vocês puderem responder, eu agradeço, pessoal. Fica mais fácil da gente interagir. Vou só colocar o carregador aqui. Só um minutinho que o meu computador está querendo desligar. Assim. Vocês têm alguma dúvida de prótese? Sei lá, vocês ouviu alguma coisa, que alguém foi fazer o exame e aconteceu alguma coisa? Vocês têm algum relato de paciente ou dúvida mesmo, né? De como funciona a prótese? Vocês já tiveram essa curiosidade?
Vocês achavam que era dessa forma? O que vocês acham? Então, aqui, pessoal, para a gente relembrar, né? Aqui é a manobra de Eklund, que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou só ler o que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente faz as 4 incidências estudando a prótese e depois a gente vai fazer a manobra de Eklund. Qual é o primeiro passo? Com uma das mãos, traciona-se somente a mama. Então, aqui está mostrando o desenho. Eu vou puxar a mama para frente, o tecido mamário, empurrando a prótese para trás e só pegando a mama. Com a outra mão, massagear o implante para retirá-lo do campo visual. Então, eu vou empurrando a prótese para trás com as pontas dos dedos e puxando o tecido da mama. Somente o tecido mamário, tá? Aqui nem eu estou fazendo aqui, ó. Estou empurrando a prótese para trás e puxando somente o tecido. Depois que eu fiz isso, né, somente a mama deve ser comprimida, aquilo que eu falei para vocês. As 4 incidências anteriores, a gente pega toda a prótese. Essa incidência agora, a manobra de Eklund, eu pego somente o tecido mamário, sem a prótese, tá bom? O implante retirado para fora do campo da incidência, né, sendo mantido em posição deslocado pelo compressor. Ó, a prótese fica aqui atrás e eu pego somente o tecidinho da mão, tá? Então, depois, ó, a compressão é concluída e o resultado final será uma radiografia na qual somente a mama é visualizada, tá? Então, se eu perguntar para vocês agora novamente, quantas incidências mamográficas é feito num exame de prótese? Quem pode me responder? Quantas incidências mamográficas é feito no exame de prótese? Acabei de falar isso para vocês. Quantas são incidências básicas para fazer mamografia, pessoal? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Quantas incidências básicas é utilizada para fazer mamografia? Só pode interagir comigo, pode responder, não tem problema responder errado, mas eu preciso que vocês falem comigo para a gente conseguir direcionar melhor a aula. Pode abrir o áudio, pode falar, não tem problema. Quantas incidências básicas vocês acham que é utilizada para fazer a mamografia de rotina? O que vocês acham? Mais alguém pode me responder? Meninas, vocês estão aqui comigo ou vocês deixaram somente a aula ligada? Quem está comigo aqui? Amanda, eu sei que tá. Mais alguém? Hum. Então, pelo jeito, somente a Amanda está comigo aqui, né? Então, vamos lá, Amanda. É assim, ó. Vamos falar de novo. As incidências básicas para fazer mamografia são 4 incidências. Lembra que eu falei? São 4 incidências. Toda vez que eu for fazer mamografia, eu preciso fazer 4 incidências na mama. Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíquo direita, médio lateral oblíquo esquerda. São 4 incidências básicas, tá? Crânio caudal direita, das duas posições, médio lateral oblíquo direita e médio lateral oblíquo esquerda, tá? São as 4 incidências básicas. Foi perguntado isso em avaliação. A aula passada, a gente fez avaliação e eu perguntei para vocês na prova quais são as incidências básicas para realizar o exame de mamografia: crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíquo direita, médio lateral oblíquo esquerda. Até isso tudo bem, não foi? Até aqui, pessoal, vocês conseguiram me entender? Falem comigo para mim ver o que vocês estão entendendo. Tá aí tudo bem, né? Então, se a paciente vir fazer exame de prótese, o que vai acontecer? Eu vou fazer as 4 incidências básicas, né? Crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíquo direita, médio lateral oblíquo esquerda.
4 incidências básicas de rotina. Só que nessas 4 incidências básicas de rotina, vai ser para estudar a prótese, tá? Por quê? Porque quando eu for comprimir a mama no exame normal, a prótese, para a alta densidade dela, atrapalha eu visualizar o tecido normal dela. Vai aparecer muita prótese. E o tecido normal da paciente, o tecido fibroglandular, o tecido adiposo, ele fica muito escuro. Então, para evitar eu estudar somente a prótese, eu preciso ver o tecido mamário também. Daí é onde entra as 4 incidências complementares que eu vou fazer, que é a manobra de Eklund. A manobra de Eklund, ela é feita nas 4 incidências básicas também. Ela é feita em crânio caudal direita, em crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Porém, qual é a diferença? Nas 4 incidências básicas de rotina, de início, eu faço estudando a prótese, pega toda a mama. Na manobra de Eklund, eu tiro a prótese e deixo somente o tecido mamário. Então, vai ser 4 incidências básicas estudando a prótese e mais 4 incidências básicas estudando somente o tecido mamário. Mas o posicionamento é o mesmo. Vai ser crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, estudando a prótese, e depois crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, sem a prótese, estudando somente o tecido mamário. Então, será 8 incidências, tá? Então, se eu perguntar na avaliação para vocês, quantas incidências são realizadas no exame de prótese? Vocês vão responder? 8. Independente de qualquer paciente. Ai, professora, mas a paciente só fez 7. Posso liberar o exame? Não. Tem que ser as 8 incidências. Do mesmo jeito que eu não posso liberar somente com 3. É isso que eu falei para vocês. Eu posso fazer só 3 imagens da paciente, por exemplo. Eu fiz crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e ficou faltando a médio lateral oblíqua esquerda. Posso liberar a paciente? Não, o exame está incompleto. Tem que ser as 4 incidências básicas e, se caso for a prótese, mais 4 incidências, que é a manobra, tá? Então, são 8 incidências. Em uma paciente sem prótese, eu faço 4 incidências. Em uma paciente que tem prótese, faço 8 incidências. E como é que eu descubro isso, pessoal? Se eu perguntar isso para vocês, como é que eu descubro que a paciente tem prótese? O que vocês acham? Exato, na triagem, na anamnese. Por isso que a anamnese tem que ser bem feita, porque senão você vai lá, comprime demais a mama da paciente, você pode prejudicar o implante dela, a prótese. Por isso que a anamnese ela tem que ser bem feita. Você tem que perguntar para a paciente se está tudo certo, né? Por que que ela está realizando o exame, se ela já fez alguma cirurgia na mama. Tem paciente que não gosta de falar que fez, ela quer que você olhe que a mama dela é natural. Não tem como, então se ela precisa falar também, tá bom? Então, imagina vocês que vocês estão numa agenda de mamografia corrido e você acha que aquele exame que vai demorar, por exemplo, 10 minutos, vai virar 20, porque a paciente tem prótese. E se for uma agenda de 10 em 10 minutos, vai ter atraso. E se vir 4 pacientes com prótese, você vai atrasar mais ainda, porque você vai fazer uma com prótese, que vai demorar 20 minutos, mais uma com prótese, mais uma com prótese, mais uma com prótese, e sendo que uma agenda é feita em 10 minutos. Quando a paciente vai marcar, não é perguntado para ela se ela tem prótese. Não existe diferença em agendamento. Daí, o que você tem que fazer? Nas outras pacientes, você vai ter que atender elas em 5, em 6 minutos, para tirar o atraso daquela paciente que demorou mais. É assim que funciona uma agenda de mamografia, tá? A maioria dos lugares é em 10 minutos, tem lugares que é mais ainda, 5 minutos, né? Isso é da clínica, não é a gente que define isso, tá, pessoal? É a clínica. Então, assim, se vocês foram contratadas para trabalhar no serviço de mamografia, né, ninguém vai perguntar para vocês, quanto tempo que você acha que tem que ser feita a agenda? Né? Você vai, já só vão passar para você. Olha, a agenda aqui é em 10 minutos, tá?
né? Por isso que quando vocês forem fazer estágio, a ideia aqui da parte teórica, pessoal, por mais que vocês, né, existe aí né, eu vejo que essa turminha aqui, essa turma 35, é a turma que, infelizmente, no meu ponto de vista, tem alguns alunos interessados, mas tem bastante alunos que não estão muito interessados na parte teórica, né? Eu vejo isso pelos vídeos que a gente posta no YouTube, que eu vejo que os alunos não assistem, eu vi que tem muita gente que não está assistindo a aula da plataforma, né? E eles estão muito interessados no estágio. Mas eu repito, o estágio, pessoal, o técnico que está lá, o profissional, a agenda dele é muito apertada, é em 10 minutos. E todos esses aqui pode acontecer. Então, se vocês forem fazer estágio, eu gostaria que vocês fossem preparados para ajudar o técnico, né? Que vocês conseguissem, por exemplo, chamar o paciente, fazer uma anamnese bem feita, né? Conseguisse, quando ele falasse com vocês, vocês conseguissem entender, assimilar melhor o que ele está passando para vocês, porque vocês já teriam a parte teórica, né? Essa é a finalidade do curso. Só que às vezes os alunos são interessados só em fazer estágio. Ele chega no estágio, enche o técnico de pergunta, às vezes o técnico está com uma agenda corrida, não vai conseguir dar aquele atendimento 100% para vocês, e o estágio de vocês vai passar despercebido, né? E sendo que poderia ser muito mais aproveitoso, né? Por isso que eu falo para vocês, se aprofunda na parte teórica, porque se vocês sabem, por exemplo, a parte teórica, a hora que ele chamar a paciente e a paciente falar que tem prótese, você vai, na sua cabeça, dentro da sala de mamografia, você fala, putz, esse exame, em vez de ser 4, vai virar 8. Você já começa a entender. Você já pode ajudar o técnico em outras formas. Enquanto ele está fazendo, você pode ir revelando, você pode ajudando ele de outra forma que você vai entendendo o exame. Por exemplo, no exame de magnificação, você vê que ele vai fazer o exame de magnificação, você já monta ali para ele a sala para magnificação. E ele vai falar: nossa, a menina está entendendo, ela viu que a magnificação já deixou a sala montada, né? Essa é a ideia de vocês entenderem a parte teórica, pessoal. Por isso que eu falo, não façam avaliação somente para vocês tirarem nota e fazer o estágio, pessoal, porque vocês vão acabar perdendo dinheiro. É o dinheiro de vocês que está contando aqui, tá? Eu não estou aqui para dar aula para 20 alunos, 30 alunos, 5 alunos. Eu vou ganhar do mesmo jeito, mas eu gostaria para vocês levasse isso como bagagem, né? A parte teórica. Ah, eu fiz um curso e foi proveitoso na minha vida. É assim que vocês têm que pensar, e não somente na parte do estágio, tá? Voltando aqui, então, para a nossa aula. Então, se eu perguntar para vocês na avaliação, quantas incidências básicas que é feito no exame de prótese? Então, a gente já sabe que são 8 incidências, tá bom? Então, aqui, para vocês verem, assim que é realizado, ó, a prótese está aqui atrás. Primeiro eu vou fazer a crânio-caudal pegando toda a mama com a prótese e depois eu vou fazer a manobra de Equilande pegando somente o tecidinho da mama, tá? Ó, receptor de imagem, a bandeja de compressão, o implante está aqui. Eu vou tirar o implante, pegar somente o tecido e vou fazer a compressão, ok? Esse é um dos resultados de imagem. Daí vai vir assim, ó, crânio caudal direita, equilande, crânio caudal esquerda, equilande. Tirando toda a prótese e pegando somente o tecido mamário, tá? E a mesma coisa na manobra na média lateral oblíqua. Tirando toda a prótese fica aqui atrás, ó. E eu pego somente o tecido mamário. E eu faço esse posicionamento aqui, pessoal, que vocês viram, na mama direita, na mama esquerda. Depois eu viro o meu aparelho e faço médio lateral oblíquo na mama direita e médio lateral oblíquo na mama esquerda. São 4 incidências estudando somente o tecido mamário. Ó. E depois, mais 4 incidências pegando toda a prótese. Essa imagem aqui, ó, vocês acham que tá para estudar a prótese ou tá para estudar somente o tecido mamário? O que vocês acham? O que vocês acham dessa mama? Vocês acham que tá somente para estudar a prótese ou vocês acham que tá para... Exatamente, aqui está estudando somente a prótese. Depois eu vou fazer, olha a diferença, quando é a manobra de Equilande. Eu posso colocar isso aqui na provinha de vocês, colocar uma imagem assim e falar, essa imagem está estudando prótese
ou é a manobra de Equilande? Então, vocês sabem aqui que é a manobra de Equilande, porque eu não quero ver prótese, eu quero ver o tecido. Aqui eu estou vendo a prótese, olha aqui. E olha nessa imagem, pessoal, como tem uma lesão. Às vezes as pessoas falam, depois que a paciente coloca prótese, na mamografia não é vista lesão. É sim, olha a lesão aqui, ó. Atrás da prótese aqui, né? E aí, pessoal, quais são as restrições para a manobra? Implante endurecido, às vezes o implante é muito antigo, às vezes ele sofreu alguma ruptura, né? Implante aderido ao parênquima mamário, né? Que às vezes pode acontecer. Implante com paredes abauladas ou onduladas quando a paciente sofre algum trauma. Áreas irregulares da parede do implante, quando o implante está muito antigo. A gente sabe que o implante ele tem que ser trocado em 5 anos, mas nem sempre as pessoas fazem isso, né? E essa, por exemplo, vocês sabem me dizer o que é isso aqui? Quando vocês vê essa imama aqui, pessoal, passa alguma coisa na cabeça de vocês? O que vocês acham? Isso aqui pode chutar, não tem como vocês saberem disso. Mas só para vocês imaginarem, o que vocês acham que pode ser? O que vocês acham que pode ser isso aqui na mama? Isso aqui, pessoal, é aquele silicone industrial, sabe? Que às vezes algum paciente injeta na mama achando que vai ficar que nem uma prótese, e não vai. Então, por exemplo, aqui não tem necessidade de fazer a manobra, porque assim, não é um implante verdadeiro, né? É silicone industrial, a gente chama de silicoloma, né? Meninas, até o momento aqui, vocês têm alguma dúvida na parte de prótese? Ficou fácil de entender para vocês? Vocês conseguiram entender? E aproveita, pessoal, e assistem a aula na plataforma, né? A gente está vendo lá que tem bastante pessoas que não estão assistindo a aula, tem gente que está na segunda aula ainda, terceira aula, né? E sendo que a gente já está na metade do curso, né? Às vezes a gente fala, pessoal, a gente precisa de nota tal para concluir, né? E a preocupação aqui não é vocês terem nota para fazer o estágio. E sim, como vocês vão chegar para fazer esse estágio, pessoal. Porque depois o pessoal lá dos técnicos das instituições, ele entra em contato com a SaberX. Olha, Diana, você mandou uma aluna aqui que ela não sabia nem as incidências básicas. Você mandou uma aluna aqui que ela não sabia nem que era uma prótese. Vocês acreditam que a gente às vezes recebe esse feedback? Por isso que eu acho que é importante vocês terem uma parte teórica, né? Interessante. Vocês têm que estudar, pessoal, porque vocês vão ser avaliados no estágio. Vocês podem ter certeza disso. Eu falei, e eu sou a prova disso, que eu fui contratada no estágio, né? Então, assim, às vezes os técnicos da instituição entram em contato com o Danilo e falam: o aluno tal veio aqui, ele não sabia o que era isso. Eu vou ter que ficar explicando desde o início para ele, né? Sendo que a parte teórica é essa função. Então, pessoal, não estou falando para vocês que estão assistindo a minha aula, não é para vocês aqui, mas para quem vai assistir posteriormente, que essa aula é gravada, ter ter esse entendimento, né? Que o técnico que está lá, ele não é para ensinar o beabá para vocês, é para eles dar continuidade na parte teórica que vocês já desenvolveram. E eles sempre dão um feedback, né? E eu gostaria de ter um feedback positivo de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, porque a gente vai falar de outro posicionamento que é chamado de clivagem, né? O que é a clivagem? Que posicionamento que é esse, pessoal? Tem por finalidade o estudo da porção medial da mama, né? Incluir os tecidos próximos do externo. Este posicionamento é feito tracionando ambas as mamas ao mesmo tempo. Então, esse posicionamento é chamado de CV, de clivagem, né? A paciente deve estar posicionada de frente para o mamógrafo, que nem ela está aqui, né? A profissional, né, se posiciona atrás da cliente e traciona mamas nos seus limites máximo. Ó, aqui é a bandeja e aqui vai ser a compressão. A técnica utiliza seu corpo para empurrar delicadamente a paciente em direção ao campo de incidência quando for aplicada a compressão. O rosto da paciente deve virar de lado, né, e apoiar no suporte de proteção da face. Pessoal, essa incidência clivagem, ela é para ver entre as mamas aqui. Vocês estão vendo eu aqui no vídeo? Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó.
tá? Essa aqui, ó, a gente tem a mama aqui, né? Essa incidência clivagem é para ver o meinho aqui, a junção dos quadrantes, tá? É bem esse meinho aqui. Porque às vezes você faz incidência crânio-caudal, pega uma mama, incidência caudal direita, esquerda, pega outra. E aqui no meio não pega. Então, às vezes, pode ter uma lesãozinha aqui. Então, a gente faz a incidência que é chamada de clivagem, tá bom? Então, o resultado do posicionamento, como que é, pessoal? É o meinho da mama aqui, tá? Ó. Então, a gente tem crânio caudal direito aqui, crânio caudal esquerdo aqui, a gente só pega o meinho, só a junção. Então, se eu perguntar para vocês, na avaliação, a incidência clivagem, ela é utilizada para qual finalidade? O que vocês vão me responder? O que vocês vão me responder, pessoal? Se eu perguntar para vocês, a incidência clivagem era para qual finalidade? Alguém pode me responder? Com certeza essa pergunta vai cair na avaliação. Qual finalidade em se realizar? Exato, Natália. Avaliar possível lesão entre as mamas. Isso. Daí, para ficar uma. Eu entendi o que você quis dizer, mas para ficar uma resposta mais assim, como posso dizer, assertiva, você vai colocar assim, ó. Qual a finalidade da incidência clivagem? A finalidade da incidência clivagem é avaliar a junção dos quadrantes mediais da mama. Essa é a resposta mais assertiva. É avaliar a junção dos quadrantes mediais da mama. Bom? Mas tá certinho o que você falou. E a próxima incidência que a gente vai falar, pessoal, é a incidência cauda-axilar. A incidência para ver a axila, né? Qual momento que é utilizado? Todas essas perguntas aqui vai cair, pessoal. Eu coloco lá. Em qual a finalidade de se realizar a incidência complementar axilar? Quando a paciente tem suspeita de nódulo axilar, determinar com mais segurança a localização de lesão na axila e avaliar achados não visualizados na incidência médio-lateral oblíqua. Essa é a finalidade, né? Então, por exemplo, você quer ver a axila da paciente aqui, você não quer ver a mama, então não preciso pegar a mama, eu preciso pegar a axila. Ajustando o posicionamento para incidência da cauda axilar. Ajusta o braço do lado da mama a ser radiografado, né? Musculatura do braço sendo girada externamente. A musculatura é espalmada para radiografar as regiões posteriores da cauda axilar, ó. Você vai pegar essa região aqui, ó. Não interessa a mama, você quer ver a axila aqui, tá vendo? A mão é mantida até que o compressor fique apoiado logo abaixo da clavícula e do ombro. Qual que é o resultado do posicionamento, pessoal? Daí vem aqui, você tem que descrever qual a incidência que você está fazendo. Axilar direita e axilar esquerda, tá vendo? Eu tenho músculo peitoral até aqui embaixo. Aqui eu tenho a axila. Aqui começa mais a mama. Isso aqui ainda é parte do músculo. É a parte da axila, tá vendo? Às vezes tem alguma lesão aqui em cima. Daí, quando tem lesão na axila, eu tenho que fazer a incidência cauda-axilar. Bom, o nome da incidência. Ó, olha essa aqui. Tá vendo que não me interessa pegar mama aqui embaixo? E se a incidência axilar. Ó, linfonodo aqui, músculo peitoral maior, ok? Então, vamos fazer exercícios aqui, pessoal. Se a gente não conseguir concluir os exercícios, a gente termina na aula que vem, tá? Então, vamos lá, meninas. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Para que serve a anamnese? Lembrando que a anamnese, ela faz parte de posicionamento. Então, vai cair perguntas sobre a anamnese também, bom? Para que serve a anamnese? Alguém pode me responder? Exato, Natália. A gente faz anamnese para isso, né?
Para que serve a anamnese? Para você ter informações do seu paciente, né? Você saber se ele fez cirurgia, se ele tem prótese, se não tem, se ele tem alguma, já fez biópsia na mama, se ele tem alguma lesão, se trouxe exame anterior, do que se trata, porque o exame você vai descobrir ali na hora o que você vai fazer, tá? Ver o pedido médico também. Então, assim, a anamnese, o que que é? É você chamar o paciente, dia neném da Basta Guiar, conferir com a data de nascimento, pessoal, não esquece, isso é muito, acontece muito, principalmente em estagiário. Chamar um paciente, vir outro paciente, e você fazer toda aquela anamnese de um paciente que não tem nada a ver. Então, toda vez que você leva isso para a vida de vocês na radiologia, toda vez que vocês chamarem o paciente, vocês vão conferir o nome dele e a data de nascimento. Nome: Diana Eneida Bastos Aguiar. Data de nascimento: 25/8/84. Essa é o correto. Daí, para você não confundir o paciente. Porque, por exemplo, você chamar Maria Aparecida. Quantas Maria Aparecida tem no mundo? Daí, às vezes, vem uma paciente que é da ressonância, um paciente da tomografia, e eles não falam. Tem paciente que não sabe qual procedimento vai fazer. Daí, você faz aquele monte de exame, de pergunta, tal, e quando vai ver, não é o paciente que você quer, né? E perdeu o seu tempo. Então, sempre você chama o nome pelo nome e data de nascimento. Isso daí faz parte da triagem, né? E a gente fala que é cuidado e segurança com o paciente. E você vai fazer as perguntinhas básicas de anamnese, né? Se a paciente já fez cirurgia na mama, qual que é a data da última menstruação, se ela está menstruada, se ela trouxe exame anterior, se ela sente dor na mama, né? Se ela sentiu alguma alteração na mama, se ela faz reposição hormonal, né? É isso que você vai perguntar para o paciente. Daí eu vou perguntar para vocês, qual a importância da compressão? A importância da compressão, pessoal, é evitar que a paciente se mexa, né? É por isso que eu tenho que comprimir a mama. A compressão, ela serve para dissociar os tecidos adjacentes e mostrar melhor, né, a mama em si da paciente, tá bom? Pessoal, nossa aula tá terminando aqui. Eu vou só fazer essas 4 perguntinhas e a gente vai deixar para fazer os exercícios na semana que vem, tá bom? Então, eu peço para vocês que quem não assistiu às aulas de posicionamento, pessoal, assistam, que a nossa aula, nossa provinha vai ser sobre anamnese e posicionamento. Então, não deixe de assistir a aula, tá? Qual a importância da apneia? Quando você comprime a mão, você pede para o paciente não respirar. Por quê? Para evitar que a respiração mexa o exame. Então, você pede para ela, enquanto você for disparar o raio-x, não respirar. Pare de respirar e aperta o botãozinho, tá? Quais são as incidências de rotina? Eu cansei de falar isso para vocês hoje. Crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíquo direita e médio lateral oblíquo esquerda. São as incidências básicas, tá bom? Então, semana que vem a gente volta aqui, ó, nas incidências aqui, para a gente exercitar um pouquinho. E não deixe de assistir a aula na plataforma para a gente continuar nesse exercício.